Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política, que hoje conversa com Vanessa Portugal, do PSTU. Ela que é pré-candidata ao Senado, professora e uma liderança histórica do Sindrede. Vanessa vem com uma plataforma, em defesa de trabalhadores, contra a precarização do trabalho e com uma visão socialista de mudança. Vanessa, para começar, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Café com Política. Eu que agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com você. Então vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre vários assuntos que a gente tem para tocar com você. Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história, a sua história no sindicato, a sua história de luta, a sua história na política também, e como é que tudo isso te traz agora para essa candidatura ao Senado, especificamente neste momento que a política brasileira vive. Bom, a minha história é muito relacionada com a luta direta dos trabalhadores. Eu sou professora há muitos anos e iniciei o meu processo, a minha militância, a minha atuação dentro das lutas organizadas dos trabalhadores em educação, das redes públicas. Trabalhei em Betim, Contagem e Belo Horizonte, onde eu tive uma atuação mais efetiva. Fui da direção do sindicato por muitas vezes, sem sair da sala de aula, mas enfim. E tenho também uma atuação no movimento popular, acompanho algumas ocupações urbanas, é parte da minha militância mais ativa a luta por moradia. A questão específica da luta das mulheres e o envolvimento desde cedo, do início, quando eu comecei a me envolver no movimento sindical, eu conheci o PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, e iniciei minha militância política partidária, porque toda atuação em prol dos trabalhadores é uma militância política. Aí já diretamente no PSTU. De lá para cá tem passado por diversas candidaturas e diversos movimentos, mas o centro da minha atuação sempre foi, e nunca deixou de ser, a organização direta dos trabalhadores para lutar por direitos, seja no movimento sindical, seja no movimento popular, seja na luta das mulheres, nesse campo, mais a organização da luta direta. Vanessa, a gente vê muito hoje em dia, pessoas surgindo do nada com o auxílio da internet, quer dizer, viraliza, é um que tem muito seguidor, outro que tem muito seguidor, pessoas que não têm histórico de luta, não têm histórico de batalha por direitos de trabalhadores, e que por uma coincidência ou outra, por um jeitinho ou outro, acabaram conseguindo ali subir, e ali o passo ele ficou inverso, A pessoa não vai mais para a política daquele jeito como você veio para a política, que é um histórico de lutas e batalhas, ela simplesmente dá essa volta por lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, assim, as batalhas nas quais você esteve presente nesses últimos anos. Eu já te conheço há bastante tempo, você falou que já tem um tempinho, então assim, eu já te conheço há bastante tempo e te vi sempre à frente ali, na frente, representando, falando, dando entrevista, seja em greve, em diversos momentos eu já te vi ali, o seu rosto me é familiar, sempre estando à frente dessas batalhas para trabalhadores, especificamente falando também sobre educação, Vanessa? Fala um pouquinho dessa batalha sua toda nesses anos aí, como é que você vê essa divergência entre pessoas que chegam do nada, não têm experiência, e gente que está ali já há muito tempo conhecendo esse trabalho todo? André, eu faço parte de um grupo de pessoas que realmente acredita que a única possibilidade de mudança, mesmo que sejam pequenas mudanças dentro de um sistema completamente degenerado, que é o que nós vivemos, se dá pela organização e pela luta dos trabalhadores. Eu não faço parte da turma que acha que nós vamos ganhando espaço na institucionalidade política e que a partir daí nós vamos mudar a realidade. Porque se fosse assim, a coisa era para ter melhorado. E não foi isso que aconteceu nos últimos anos. Você tem uma perspectiva de melhora, depois piora e por aí vai, Então, o foco da nossa atuação, minha e mesmo do PSTU, sempre foi na organização direta dos trabalhadores. Eu, especificamente, eu virei professora em 91 e comecei a atuar, não via direções do sindicato, mas em greves, mobilizações de uma forma mais ativa em 93. E desde então, eu faço parte dos comandos, das mobilizações, das organizações
de greves, movimentos de luta por direitos trabalhistas, etc., mas também outros, né? Movimentos para ampliação de vagas nas escolas, movimento para garantir o direito das crianças com deficiência de estar dentro das escolas públicas. Agora vamos travar uma luta. A prefeitura anunciou ontem que vai cortar os ônibus que levam as crianças para escolas mais distantes. A aula começa hoje. Ontem ela anunciou que não ia ter ônibus, significa que a prefeitura está colocando um grupo de crianças para fora das escolas. Então é uma luta que vai para além dos direitos dos trabalhadores em educação. Às vezes 2 passos para frente e 3 para trás. 3 para trás, é. E nessa, sei lá, foram inúmeras greves, mas não são só greves, né? Foram inúmeros movimentos. E claro, os trabalhadores em educação é uma categoria profissional que no país inteiro, eu ouso a dizer que no mundo inteiro tem um certo protagonismo na luta organizada. Bom, não vou explicar os motivos para isso, mas tem, né? Então, a gente participa de quase todos os movimentos que existem na cidade, que existiram nos últimos tempos. Nós somos muito ativos nas lutas contra a reforma da Previdência, as retiradas de direito, na luta contra a última tentativa de reforma administrativa, contra a reforma trabalhista, né? Na luta pela redemocratização do país lá atrás, e depois na luta contra as medidas que tiveram na época da pandemia, né? Fomos muito ativos nessa discussão sobre a questão da vacina, sobre a questão das políticas no entorno disso, e a gente teve nessas lutas todas. E junto com isso, numa luta com as comunidades escolares em torno da moradia, que também foi uma coisa que eu estou muito ativa nisso, né? O problema da desorganização urbana é um problema grave nas cidades, né? E parte da desorganização urbana tem a ver com uma ausência completa de planejamento de onde as pessoas vão morar, de moradias populares e de como é que organiza as pessoas na cidade. Existe uma ideia de que basta expulsar as pessoas da cidade. Só que elas não vão embora, porque elas precisam estar aqui para viver. Então elas voltam e vivem pelos cantos, elas acham os seus lugares de forma desorganizada, né? Que se combina com a luta pelo transporte, enfim. Essa é a minha trajetória, é onde eu estive presente em todos os momentos e, de fato, é onde eu acredito que existe possibilidade de resultados, né? Não tem nenhuma conquista na educação que não esteja vinculada diretamente à luta organizada dos trabalhadores ou das comunidades escolares. O próprio fato de existir escolas para todo mundo parte de um movimento e de um ascenso de um movimento de trabalhadores generalizado, né, de exigência de que existisse escola para todos, né? Sobre a questão da moradia. Hoje, em Belo Horizonte, o número de moradias que vieram via ocupações urbanas de resistência é quase 5 vezes maior do que as construções oficiais de moradias populares. Destrincha isso para a gente. Como é que funciona isso? O que você disse? O que eu digo? Existe uma coisa que a gente chama ocupação. Uhum. O que é isso? Quando tem um terreno vazio ou tem um prédio vazio e as pessoas entram dentro desse prédio para construir as suas moradias. Diferente de uma invasão, porque você invade um espaço que está ocupado por outro. Um espaço que ninguém está ocupando, você ocupa, né? Hoje, as ocupações urbanas em Belo Horizonte, elas vão se consolidando com o tempo, porque as pessoas constroem suas casas. Uhum. E essas ocupações, elas possibilitaram a existência de moradias populares na cidade quase 5 vezes mais do que os programas oficiais do governo municipal ou federal, do que o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou de qualquer outro programa oficial na cidade, nos últimos 20 anos. Então, na verdade, a coisa vem mais rápido quando a população se mobiliza e se organiza. E ela só se mobiliza e organiza porque o direito não vem de forma efetiva, né? Que é uma prova objetiva que a luta e a organização é o que, de fato, garante direitos, né? A gente tem visto um número muito grande em Belo Horizonte. Você citou aí a questão das pessoas em situação de rua. A gente tem visto em BH muita gente na rua, né?
Houve uma época em que você passava por Belo Horizonte, em algumas das vias, na região central da capital, você via ali uma pessoa. Hoje em dia você vê em quase toda a cidade, você vê pessoas em situação de rua, situações muito difíceis. Infelizmente a gente tem droga no meio ali, porque eles acabam, às vezes até por uma questão de sobrevivência. Eu já conversei com uma pessoa dizendo assim, olha, crack tira minha fome. Né? É uma questão muito sensível, inclusive. Por que está acontecendo tanto isso dessa forma? Por que está crescendo esse número de pessoas em situação de rua? Pessoas que muitas vezes até elas não conseguem emprego, mas de repente elas se veem ali morando na rua. Eu acho que é uma combinação de coisas. Né? O aumento significativo de pessoas em situação de rua, ele em geral vem junto com crises econômicas. Né? Quando aumenta o desemprego, quando os aluguéis aumentam muito o preço. Então, existe uma relação econômica, porque as pessoas tentam colocar a questão da situação de rua como se fosse um problema de doença mental, de saúde pública, exclusivamente. Outra coisa é que isso existe. Né? Jogar para esse canto exatamente. É mais fácil. Mas a realidade prova que toda vez que você tem uma crise econômica, que aumenta o desemprego, que aumenta o preço dos aluguéis, que aumenta o preço de transporte, que aumenta a população de rua. Logo, tem uma relação direta com a estrutura econômica do país. Né? Em especial, Belo Horizonte teve 2 booms recentes assim, nas últimas décadas. Teve um boom antes da pandemia, né, logo depois aí de 2015, 2016, por aí. Sim. E teve um outro boom pós-pandemia, que possível, né? E foi uma das cidades do país, das capitais, que mais cresceu o número de pessoas na rua. Proporcionalmente, é claro, né, ao tamanho da população. E se explica por isso. Eu não sei... os índices oficiais mostraram durante muitos anos que a inflação em Belo Horizonte foi maior do que em outras capitais. Né? Foi nos últimos 2, 3 anos uma das maiores inflações do país. E isso explica o aumento da população de rua. Claro, e também você tem um agravamento de problemas sociais e de problemas também de saúde mental. E tudo isso se correlaciona. Agora, as pessoas terem dependência química depois que estão em situação de rua... Quase que uma consequência natural, né? É quase que uma consequência, é uma bola de neve, uma coisa leva a outra, né? A situação, viver na rua é muito difícil, né? E isso gera um desequilíbrio emocional, etc. Esse é um elemento. O outro elemento é que não tem política pública. Não tem política pública para tirar a pessoa da situação de rua. Não tem política pública para evitar, a ausência de política de moradia é uma delas, porque eu conheço pessoas que literalmente hoje moravam numa casa, amanhã ela falou, não tenho mais como pagar aluguel. Não tenho mais, é isso, não tenho para onde ir. Quem tem família pode coabitar, mas chega a limites extremos em que não é mais possível. Né? Então, você não tem uma política preventiva com relação a isso. Belo Horizonte praticamente não tem aluguel social, não tem programas de moradia mesmo. E depois que a pessoa está na situação de rua, também não tem uma política para tirar. Porque o abrigo, que é a política existente, ele é muito... É uma relação muito abusiva com o indivíduo. E às vezes os indivíduos se sentem mais abusados no abrigo do que fora dele. Né? Então, e desrespeitosa com a condição objetiva pela qual a pessoa está falando. É meio isso, sabe? Uhum. É como se a pessoa tivesse uma dependência química porque ela quer, e fosse uma decisão de imediato, sai ou não sai, né? Um negócio meio moral, assim. Não é assim que funciona, né? Eu tenho reparado muito nos anos para cá, aqui em Belo Horizonte, que a gente está falando especificamente agora nesse momento, alguns viadutos, a gente viu isso em São Paulo também, alguns viadutos aqui, em algumas regiões da cidade, aquelas partes cobertas, aquelas pedras colocadas com a ponta para cima, exatamente para evitar que uma pessoa que não tenha onde morar não fique ali debaixo do viaduto. E mais recente, que me dá uma impressão de... Enfim, é difícil até de falar, mas é uma coisa horrorosa. E a gente mais recentemente tem visto tapumes, né? As
As pessoas tampam as praças e deixam ali. Tem um pessoal morando ali na região da Avenida Brasil, com outra avenida, tampa tudo. Aí aquelas pessoas somem dali, deixa ali, para colocar e você olha depois da obra e fala assim, gente, mas espera aí, aqui tinha essa árvore, tinha essa calçada, não mudou nada. Mas aquele lugar ficou fechado para qualquer pessoa durante um ano, às vezes até mais do que isso. Depois, quando se abre novamente, até a ocupação acontecer novamente, ainda demora um tempo. Como é que você vê isso? Eu vejo com uma profunda tristeza, porque a impressão que dá é de que assim, vamos empurrar para lá, depois que se vira, se quiser voltar, dá um jeito e nós vamos estar aqui de novo, para tampar de novo, se for necessário. É porque tem uma noção, e infelizmente uma parcela significativa da população acredita nisso, que as pessoas, elas estão em condição de rua, ou condição de desemprego, ou condição de necessidade, por um desejo delas, ou então por uma certa leniência, né? Assim, eu não quero, eu tenho preguiça, Quero viver de auxílio. E que é uma escolha. E é uma escolha. Então há vira e mexe aparece políticas dessas mais truculentas, né? As pedras no viaduto, roubar os cobertores, porque é roubar, né? Alguém está com roubar a institucionalidade, tomar os cobertores, tomar os colchões, mandar prender, né? Nós já tivemos... Belo Horizonte já teve momentos em que tinha muita criança de rua, né? Que era, enfim, e mandar para as casas de instituição. Então, assim, teve vários episódios. Nenhum deles resolve. De tempos em tempos, volta, toda vez que tem uma crise econômica. Porque as pessoas não estão na rua por opção, elas estão na rua porque elas não têm condição objetiva de estar em outro lugar, né? Então, todas as políticas de higienização ou de tentativa de esconder, é tirar de um lugar e jogar para outro. Tirar de um bairro e jogar para outro, né? Vanessa, vamos a gente vai deixar, a gente vai ficando aqui, vai falando de um monte de coisa. Eu queria agora falar um pouquinho sobre essa sua pré-candidatura ao Senado por Minas Gerais e o que, como senadora, você acha que dá para fazer lá para a gente trazer mais atenção aqui para o nosso estado. Todo senador vai cuidar, na verdade vai olhar para o estado inteiro, né? O que você acha que está precisando lá, que ainda não tem, o que o Senado precisa mudar? Como é que você vê, como é que é a sua visão sobre isso? Eu acho que quase tudo, né? Não, na verdade, a candidatura ao Senado, ela é uma candidatura de um espaço que tem uma expressão política, um espaço de decisão, mas é para fortalecer aquilo que a gente acredita, né? Eu não tenho expectativas de que o Senado seja um espaço de mudança da sociedade. Até porque quem manda no mundo, a turma do dinheiro, na verdade, não tem interesse que essas instituições mudem, né? Essas instituições não são degeneradas única e exclusivamente porque um grupo de pessoas degenerados ocupa aquele espaço. É porque essas instituições são construídas para serem degeneradas, né? Então, o que a gente espera é que, ao ocupar o espaço do Senado, a gente possa utilizar esse espaço para escancarar essa realidade e para fortalecer a luta dos trabalhadores. Então, vamos ver uma coisa, um exemplo. Do Senado ou da Câmara de Deputados, etc. Tem se falado muito nas emendas parlamentares. Isso virou quase um consenso que isso é um problema. Mas quando eu ando nas ruas, eu vejo propaganda de políticos, de quase todos os partidos políticos, fazendo propaganda das emendas parlamentares que eles conseguiram para a sua cidade. E eu falo, gente, mas isso é uma contradição, né? Porque isso é uma degeneração enorme. Mas a mesma pessoa que fala que é degenerado faz uso. E não é só que ela faz uso. Ela faz uso e faz uso político, porque ela faz propaganda do que ela fez com dinheiro público em função das emendas parlamentares. Claro que isso é um exemplo, né? Mas você tem uma quantidade de acordos políticos que passam por ali, que sustentam a reeleição dos parlamentares, que em geral, e dos senadores, eleição eterna, né? Você tem pessoas que estão ali eterna. E são esses interesses, em última instância, que contam, né? E o que o povo vê, ou como as coisas são votadas, é uma aparência, é um teatro, é um cenário, é uma encenação, né? Então, na verdade, o nosso objetivo é disputar esse espaço para levar a luta dos trabalhadores para dentro desse espaço, mas também para, a partir de dentro, denunciar,
né? Denunciar e chamar os trabalhadores a serem, de fato, os agentes da transformação. Como é que você vê essa distorção? Você comentou aí, como é que você vê essa distorção entre o que acontece e o que é falado para o povo? Você diz aí, o deputado está lá, ele fala, olha, vou fazer uma propaganda que eu consegui aqui, 5 milhões da emenda parlamentar, trouxe para cá, trouxe para essa cidade, para esse trator, para esse não sei o quê, para várias coisas. O que está acontecendo lá na panela de pressão e o que é mostrado para a população hoje em dia com rede social do jeito que está, agora com tanta coisa que está acontecendo com inteligência artificial, rosto, voz, tudo falsificado. O que está acontecendo? As pessoas de um modo geral, será que a população brasileira de um modo geral não está conseguindo entender o que está acontecendo? Por exemplo, em Brasília? Bom, eu não sei se as pessoas não estão conseguindo entender. Porque existe uma decepção, um descaso, um descrédito na institucionalidade. Isso é um fato. E eu acho que as pessoas entendem. Se elas entendem, elaboram uma teoria, acho que não, mas as pessoas entendem o que está acontecendo. E acho que o descrédito tem a ver com isso. O que eu acho é que existe uma propaganda muito forte de que não há o que se fazer. Uma ideia de que isso é parte da realidade mesmo e isso não tem como mudar. Você pode ajeitar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não tem como fazer mudança. Eu acho que o que existe muito é isso, é um descrédito na possibilidade de mudanças. Mas acho que as pessoas entendem. Agora, tem um fenômeno que também é interessante. As pessoas veem uma coletividade degenerada, mas elas conseguem destacar determinados indivíduos que são degenerados dentro da coletividade, mas a sua individualidade parece para elas que dentro dos degenerados talvez eles sejam bons. Uhum. Porque ele trouxe uma verba para o meu bairro, ou porque ele falou uma coisa que vai da ideia da minha igreja, ou a do teoria meu pensamento. do menos ruim, não? Eu senti a isso teoria aí, do menos pior, talvez isso, né? Então, as pessoas conseguem, às vezes, deslocar o indivíduo que é parte do degenerado. É isso. Eu vejo muitas pessoas falando de fulano de tal, que trouxe uma coisa para cá, e às vezes você pergunta, mas o que fulano de tal votou? Aí as pessoas não sabem, né? Porque sabem o que a totalidade votou, mas não sabem o que aquele indivíduo, como é que ele se comportou no meio daquela totalidade. Então, eu acho que essa confusão existe. E essa confusão existe, não é por acaso, ela é construída, né? Na propaganda, nas redes sociais, nesse processo todo. Hoje você fala muito em narrativa, que é discurso, que é o texto, é o que a pessoa vende sobre ela, o que ela te passa, informações, que essa palavra que fica, porque é narrativa de um, narrativa de outro. Agora, Vanessa, vamos chegando aqui mais para Minas Gerais, falar um pouco sobre a questão das mineradoras, né? Esse setor aí em Minas Gerais, que sempre gerou tanta polêmica, que muito se fala, a importância da mineração em Minas. Agora a gente tem terras raras, minerais raros em Minas, isso vai trazer benefício, E se você olhar por cima do nosso estado, você vai ver a quantidade de buraco que tem, que é Minas saindo de Minas, como diria o poeta, né? Minas saindo de Minas pelo trem ali, sendo levada para outros lugares. Como é que você tem visto a questão da mineração aqui no nosso estado, aqui na região metropolitana? O que ainda dá para fazer, se é que dá para fazer alguma coisa ainda para que isso deixe de acontecer? E a gente, nesse momento dificílimo de mudanças climáticas, estamos tirando. Dá para fazer, nós ainda estamos vivos, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que dizer que ainda existem condições mínimas de sobrevivência que nós podemos lutar por ela. Dá para lutar, né? Não tem jeito. A situação da mineração, ela é muito grave e hoje ninguém é capaz de dizer que não é. Ninguém, independente do matiz político. Não é possível que alguém tenha capacidade de dizer que nós não temos um problema gravíssimo envolvendo a mineração. Veja a situação da Vale, gente. Acabou de ter um transbordamento, sei lá qual. Mais um. Esse não matou pessoas. Mas, inclusive em Congonhas, né? Que é da Vale, a mina da Vale em Congonhas é menor, mas que chega numa mina enorme, que é a CSN, e para quem conhece Congonhas, é horrorizante estar debaixo da barragem de Congonhas, porque é isso, você olha e você fala, meu Deus, vai acabar com a cidade toda se isso aqui arrebentar, né? Mas, enfim, a mineração, ela é o processo de exploração da mineração,
É interessante as pessoas prestarem atenção, porque é claro que tem importância. Mas se nós pensarmos sobre a receita do Estado, o PIB, mas mesmo, não digo nem do PIB, mas a receita do Estado, a receita pública gerada pela mineração, ela é infinitamente menor do que outras receitas de atividades econômicas teoricamente muito menores e que teoricamente giram muito menos dinheiro do que a mineração. Porque a mineração, além dela ser uma atividade absolutamente predatória, os impostos sobre a mineração são extremamente baixos. As pessoas falam que é muito porque as cidades mineradoras são muito pobres. Então é muito diante da pobreza daquela cidade. Para comparar o sujo com o mal lavado, se você comparar uma cidade mineira que vive da mineração e uma cidade carioca que vive dos royalties do petróleo, é infinitamente distante qual é a riqueza acumulada pelo petróleo naquela cidade, o que é produzido pela mineração em termos de impostos para gerar o desenvolvimento da cidade. Ou seja, não volta, né? Não volta, o dinheiro vai tudo embora. E a mineração é extremamente predatória. Até porque a recuperação ambiental da mineração não existe, até porque os modelos de reflorestamento não são de reflorestamentos, né? São de plantios de monocultura de eucalipto, de pinho, etc. e tal, que não é reflorestar. Plantar árvores simplesmente não é reflorestar, né? Quer dizer, a natureza ali não vai voltar. É uma monocultura, né? É uma monocultura, inclusive, muito predatória, porque o eucalipto é muito predatório, né? Sobre esse ponto de vista. Então, nós temos uma situação em que a mineração, eu não sou da parte da turma que diz que dá para parar de minerar, eu acho que não dá para parar de minerar. Agora, que tem que mudar o modelo e que tem que minerar menos, reaproveitar mais, ter outros mecanismos de reaproveitamento do que já foi tirado da terra, do que já foi processado. Eu não tenho dúvida disso. O problema é que isso é incompatível com um processo de competitividade de uma empresa privada. Porque a natureza da empresa privada é ter lucro. E a natureza da empresa privada é aumentar o seu lucro. Por isso que a mineração ela tem que ser uma atividade controlada pelo Estado e gerenciada pelo Estado. Porque ela não pode estar a serviço da lucratividade, principalmente no estágio que nós estamos vivendo, né? E aí, gente, esse é muito concreto. Basta sair no em volta de Belo Horizonte. As montanhas foram todas... As montanhas de Belo Horizonte estão todas comidas. E existe um problema grave, é real. Belo Horizonte sofre uma ameaça de desabastecimento de água potável grave, em função do rebaixamento dos lençóis freáticos e em função da mineração. Então, é essa a nossa luta. A mineração é uma atividade que precisa ser estatizada, né? Em especial, a Vale. Ela precisa ser reestatizada, porque a venda da Vale já foi provada que foi uma fraude absoluta pelos valores que foram vendidos, né? Era uma empresa estatal. Enfim, essa é uma luta permanente. E nós achamos que isso não resolve, mas isso é um passo importante para regular o processo da mineração. A gente tem muitos passos pela frente. Coincidentemente, o lugar que a gente está sentado aqui, a gente tem ao lado aqui a Serra do Curral, enorme, e muitas mudanças climáticas dentro de Belo Horizonte sendo atribuídas a construções recentes na região ali de Nova Lima de prédios que tampam exatamente o lugar por onde biólogos dizem que passava mais o vento ali e que descia para refrigerar aqui a cidade, que já foi conhecida como uma cidade de terapia. No entanto, isso já não acontece mais. Mas, Vanessa, já caminhando para o final aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse último finalzinho aí do mandato do Romeu Zema, que está no seu segundo mandato. A gente tem 7 anos e 1 mês, mais ou menos, de mandato, no que diz respeito à mineração e a outros trabalhos que ele fez, junto à educação, junto à cultura, enfim. Como é que você avalia esse finalzinho de Romeu Zema aí na política e ele já tentando decolar aí para uma candidatura à presidência da República? O Zema, na verdade, ele fez o que ele disse que faria, né? Ele disse que privatizaria tudo e ele só não privatizou mais porque ele não conseguiu, né? Eu venho de uma cidade em que em 40 quilômetros, minha cidade de origem, em 40 quilômetros foi... minha cidade chama Boa Esperança. Boa Esperança, ó, tá aí.
E é uma bela cidade. Em 40 quilômetros foram instalados 2 pedágios de R$13 cada um. Numa cidade agrícola, e isso foi o que aconteceu em quase todas as cidades do interior de Minas. Né? Uma privatização do ir e vir. Do ir e vir das pessoas. Né? O Zema teve uma relação absolutamente de permissiva com as minerações, né? Vide o Rodoanel, foi um absurdo o acordo que foi instruído em torno de Brumadinho. Porque independente das pessoas discutirem se o Rodoanel deve ou não ser feito por causa da situação do anel rodoviário de Belo Horizonte, eu acho que não dá, porque o projeto é muito devastador e não teria que ser alternativas, mas eu entendo os argumentos de algumas pessoas em função do anel rodoviário. O problema é que está usando o dinheiro de compensação por um crime que a Vale cometeu para ela construir um rodoanel para ela. Porque o rodoanel é para escoamento do minério. Né? E não existe nenhuma legislação ou nenhum impedimento ambiental que restrinja minimamente a atuação da mineração em Minas Gerais. Tudo que se conseguiu barrar via medidas judiciais e que depois caem. Né? Porque a ação do governo do estado é absolutamente de entreguismo predatório e de entregar mais ainda, né? Porque também não foi o Zema que inaugurou isso, né? Seria injusto com ele, de entregar mais ainda as riquezas do estado de Minas Gerais para fora. O Zema fez um acordo que ele deveria ser preso por isso. Ele fez um acordo com o Bolsonaro que ele abriu mão de 60 bilhões, mais ou menos, que o Estado tinha direito em compensação por causa da Lei Candir, justamente da compensação com relação à questão do minério, da compensação federal em questão do minério. Ele tinha direito de receber da federação quase o valor da dívida do Estado hoje, que faz ele dizer que está fazendo esse monte de coisa. E ele abriu mão, ele assinou um acordo. Isso foi público, isso saiu nos jornais. Né? E, óbvio, agora está privatizando o hospital, está vendendo os hospitais. E não vem dizer que é para melhorar a gestão, porque não é. Né? O hospital privado funciona para quem tem dinheiro para pagar, para quem não tem, não funciona. E isso também vai ter efeito na educação. É uma discussão de militarização da educação, que é na verdade, a contramão do que era educar, né? Porque educar não é ausência de disciplina, mas educar é justamente para as pessoas entenderem a disciplina e não serem controladas por uma força maior, né? É um outro processo, é um processo de conhecimento. E por que toma essas medidas? Porque não tem investimento nenhum. Tentou vender a escola mesmo, né? Dar a gestão para as OSCs. Uma situação muito difícil de investimento nos serviços públicos em geral. Saúde, educação, enfim. E recentemente demorou para conseguir, na verdade, porque o Zema teve seus problemas com a Assembleia Legislativa, ainda bem, porque senão o estrago teria sido maior, conseguiu liberar a venda da Copasa. E uma coisa indecente, porque vejam, gente, eu realmente não minto. Eu acredito que não se deve privatizar. Tem que se democratizar a gestão pública e não privatizar. Porque a entrega do privado, o privado ele tem um objetivo, ter lucro para si, não serve bem. Ele serve bem se isso der lucro, se não der, ele não serve. Esse é o objetivo do privado. Agora, nós acabamos de viver experiências de empresas de saneamento que foram privatizadas e que foi um desastre. São Paulo foi um desastre. E um desastre muito recente para seguir o mesmo modelo aqui. Né? Enfim, é uma gestão desastrosa. Né? Desastrosa. Ô Vanessa, agora para a gente terminar, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eleições de 2026, como é que está esse ano aí, como é que você está vendo esse cenário 2026, candidaturas, Flávia, Lula, aqui em Minas também, como é que você acha, como é que você vê essa eleição agora aí, governo, o que você está prevendo para esse ano de eleições? Um ano bastante diferente de muitos outros, embora tenha semelhanças, mas um ano bastante diferente, né? Eu estou sentindo que esse ano de eleições está um ano peculiar.
Todo ano eleitoral, o Brasil, essa eleição de 2 em 2 anos, ele vive muito em torno desse processo eleitoral. Né? E a gente não sai mais de campanha eleitoral, né? É como se todas as expectativas fossem sempre canalizadas para um processo eleitoral. É isso, não espera que agora resolve. Espera que agora resolve. Calma que agora resolve. E nunca resolve. Nós estamos vivendo, acho que uma situação no mundo bastante difícil e no Brasil também, com uma polarização de um crescimento do que se chama aí de ultradireita e que dá demonstrações de autoritarismo, ditadura e etc. E é óbvio que tem que lutar contra isso, né? Eu não acho que nós vivemos uma democracia. Eu acho que o trabalhador negro, pobre, que está dentro da fábrica, da escola, está longe de viver um sistema democrático, na realidade. Agora, é óbvio que as liberdades democráticas que nós conquistamos, nós não queremos perder, né? Ninguém voltar a um regime mais autoritário, ditatorial, não é uma coisa que nós desejamos. E por isso é, sim, muito necessário enfrentar essa ultradireita que cresce no Brasil e que cresce no mundo. E não é só por um problema de enfrentar pelo campo das ideias. Tem uma questão prática. Essa história de que tirar direitos gera mais emprego, ou que a vida do trabalhador melhora quando ele tem direitos a menos, isso é uma história que não se comprova na realidade. Tirar direitos não gera emprego. Tirar direitos facilita demitir. É o contrário, né? O que gera emprego é crescimento econômico, produtividade, é outras coisas, né? Tirar direitos não gera. E é isso que esse setor defende. Uma desregulamentação total das relações, como se o trabalhador tivesse, de fato, condição de se impor junto ao seu patrão se não tiver direitos garantidos, né? Exatamente por isso foram criadas as leis trabalhistas. Exatamente. E que sempre foram frágeis. Sempre foram frágeis. É que agora elas estão tão frágeis que pareciam que elas eram fortíssimas. Exatamente, né? A CLT nunca foi uma grande garantidora de direitos, né? Mas diante do que a gente tem agora, a situação é cada vez mais precária. Então, sim, é possível, é necessário enfrentar essa ultradireita e nós não temos a menor dúvida disso. Qual é o problema? O medo que a ultradireita gera também permitiu a um centro, ou um centro-esquerda, ou a setores ditos progressistas, também endireitarem e tornar cada vez mais liberais os seus projetos. E deixar a população refém. Aceita isso que eu estou te dando, porque o que está ali é pior. E isso para nós também é um problema. E nós achamos que, infelizmente, o governo Lula-Alckmin é um pouco isso, né? Aceita o que eu estou te oferecendo, porque é isso que é possível. Olha a ultradireita aí. Eu não faço mais porque o Congresso não deixa. O Congresso é muito degenerado mesmo. Mas o governo, o arcabouço fiscal, o teto de gastos que foi colocado, os benefícios fiscais que são dados para os latifúndios e etc., e o pouco que se faz para a classe trabalhadora, também é uma responsabilidade do governo. Ele tentou pouco, né? E o que tentou? Quando a população foi para a rua, conseguiu. Porque na hora que o Congresso exagerou na mão com a história da dosimetria e com a história da lei da anistia. A anistia mesmo. Na anistia e o anterior, né? Que era a blindagem. Na hora que o povo foi para a rua, conseguiu aprovar uma medida que nem é tão expressiva assim, mas enfim, que é a isenção dos R$5.000 do imposto de renda. Conseguiu aprovar quando? Como? O povo foi para a rua, quando o povo foi chamado para... Nem foi chamado, né? Porque foi por outro motivo. E acabou chegando nisso aí. Então, isso nos preocupa muito. Uma eleição que parece que tem dois campos polarizados, de fato tem, mas que tem projetos políticos muito semelhantes, né? De retirada de direitos da classe trabalhadora, de privatização do Estado. E isso, para nós, é muito ruim. Vanessa Portugal, pré-candidata ao Senado por Minas Gerais, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Café com Política de hoje, obrigado pelas suas palavras, pelas informações que você trouxe aqui. Eu espero que a gente se veja em breve também. Eu queria que você deixasse um recado para a turma que está te acompanhando aqui. Você, como pré-candidata ao Senado, que mensagem que você manda para o pessoal aí que te acompanha? Eu mando a mensagem que eu sempre mandei. Eu acho que as mudanças são realmente possíveis.
Só que eu acho que as mudanças não vêm pelas mãos de uma ou outra pessoa, elas vêm pelas mãos da nossa coletividade numa luta organizada. E as pessoas precisam acreditar nisso. Elas precisam acreditar que organizadas e em luta é possível mudar a nossa realidade. É isso que eu realmente acredito, que é isso que eu vejo acontecer, né? Então é uma mensagem de que as pessoas tenham força, coragem e enfrentem as batalhas coletivamente. Muitíssimo obrigado e obrigado também a você que nos acompanhou até agora aqui no Café com Política de hoje. Te peço, deixa um like aí no nosso canal, se inscreve aqui, faça parte de um grupo de mais de 1.100.000 pessoas que já estão inscritas aqui no canal de O Tempo. Te agradeço pela participação e espero encontrá-los novamente em breve aqui em mais um Café com Política.